E aí galera, tudo bem? Felipe Ascensi no ar. Tiveram agora há pouco um encontro com o Luiz, né? Pouca gente sabe, né? Óbvio, mas o Luiz foi meu professor na graduação em Direito lá na Universidade Federal Fluminense. Ele sabe, eu sempre disse pra ele isso, que ele foi o melhor professor de Direito Administrativo que eu já tive na vida. O cara é muito bom, né? E, pô, uma responsabilidade vir logo depois dele e para tratar de um assunto que é um assunto hiper badalado na prova da OAB, que é a questão da ética, né? E toda a discussão sobre ética e disciplina para a OAB. Já soube aí que tá todo mundo no chat do Facebook hiper animado, né? Esperando aqui o encontro e tudo mais, todo mundo afoito. E vamos começar aqui, na verdade, o nosso papo. O meu objetivo é tranquilizar todo mundo. É óbvio que, gente, a gente tem um curto período de tempo e não dá para eu falar de tudo que envolve as discussões sobre ética e disciplina na OAB, né? Então, na verdade, eu separei para vocês algumas discussões que são mais importantes e vamos ver se vai dar tempo da gente falar sobre todas elas, até porque a gente ainda tem a aula do Renê depois da minha, né? E já são aí quase 9 horas da noite, né? Então eu não posso deixar ele ficar aí à toa, né? Final centro do Rio de Janeiro é sempre uma emoção depois das 9, 9h30. Né? Hoje são 7h20, na verdade, agora. Então vamos lá. Olha só, gente, eu preparei para vocês alguns temas que eu quero conversar agora nesse curto período de tempo. Olhem só aqui no slide o que a gente vai falar. Ó, primeiro, eu vou falar sobre ética na advocacia, algumas normas gerais de ética. Depois a gente vai falar sobre inscrição na OAB. Depois eu quero conversar sobre sociedade de advogados e advogado empregado. Depois, contratos advocatícios e marketing jurídico. E por último, infrações e sanções disciplinares. Ou seja, eu tenho um mundo de coisa para conversar com vocês em pouco tempo. Mas essas coisas não foram escolhidas por acaso, né? Fiz uma análise, é óbvio, do que já caiu nas provas da OAB. A minha experiência também, ela de certa maneira, ela leva para alguns tipos de questões que vão ser cobrados. Então, assim, é decisivo aqui o nosso papo e a nossa discussão. Lembrando uma coisa importante, que eu dei uma namorada aí no chat do Facebook, e aí eu dei uma olhada e vi que já está uma discussão sobre se cai o novo código de ética, né? E aí, gente, a princípio, né, a não ser que a OAB ela mude isso para o próximo exame, esse é o último exame que cai o Código de Ética anterior. O motivo é muito simples, né? O Código de Ética novo, ele está em período de vacácio. E por isso, ele só vai ser cobrado a partir do próximo, a não ser que a OAB faça algum tipo de provimento específico e nem no próximo entre. Mas nesse daqui, a gente vai trabalhar Código de Ética antigo e, sinceramente, não tem tantas diferenças substantivas para o novo, tá? O novo, ele tem certas coisas mais aprofundadas, mas o antigo, ele de certa maneira, ele está bem orientado também pelas coisas que já estão presentes no novo. Então, olha só, a gente vai começar aqui discutindo ética na advocacia. E eu quero combinar uma coisa com vocês aí, quem está me assistindo e quem está com a mão livre. Pega a caneta, pega o papel, tá? Ou então, pega o laptop aí, faz no laptop mesmo, abre o Word, né, na telinha pequenininha para você vir me acompanhando. Por quê? Porque o estudo de ética não é somente você saber teorias, não é somente você saber esquemas doutrinários. Você tem que ter contato com a lei. E sabe o que acontece? Vem na prova da OAB, que vocês vão fazer daqui a pouco, e aí vai cair na prova da OAB o quê? Lei. É óbvio que se você tem um entendimento prévio, você consegue responder. Mas o fato é que quando você tem um contato direto com a lei, né, o suco de lei, é aí que você consegue efetivamente responder as questões com mais segurança. Então eu separei aqui alguns dispositivos legais fortemente importantes quando o assunto é ética, para vocês chegarem no domingo que vem hiper preparados e tranquilos em relação à prova, tá? Então, vamos lá, eu vou não só mostrar esses dispositivos, é importante que vocês anotem, por isso caneta e papel na mão, ou então o Wordzinho lá aberto. Então anotem esses dispositivos, porque na hora que vocês forem fazer a leitura final, lá na sexta-noite ou no sábado à tarde, dessas normas de ética, porque vocês vão fazer, né? Afinal, é a disciplina mais importante da OAB em termos de número de questões, né, da primeira fase. Então, é fundamental que vocês tenham esse contato com a própria lei, com a explicação dela. Então vamos começar lá, eu já vou para a ética na advocacia, os grandes tópicos iniciais aqui do nosso tema. E olha só a primeira coisa que eu quero dizer. Quais são as grandes normas, Felipe, que eu tenho que considerar para me preparar para a prova da OAB e mandar bem nessa prova? Olha só, são essas normas aqui.
Primeiro, a Constituição, e a Constituição eu trato principalmente o artigo 133 da Constituição, que traz a ideia de que o advogado é indispensável à justiça, né? E aí a indispensabilidade do advogado ela é importante. O Estatuto da OAB, que é uma lei, pessoal. Não se esqueça, o Estatuto é uma lei, tá? Ele não é um ato administrativo, ele é lei. E, portanto, tem que ser seguido e não tem discussão sobre a ausência de pertinência em termos de obediência, em termos de vinculação dele e de legitimidade. Além disso, olha lá, o regulamento da OAB, que é mais tímido na prova, mas cai, tá? Digamos, o estatuto ele é muito forte, o regulamento ele é mais tímido, a Constituição cai basicamente em 133, o Código de Ética, que é fundamental, os provimentos da OAB, que sinceramente hoje os provimentos eles passam a ser incorporados ou no regulamento geral ou no estatuto, então são menos importantes. E se vocês observarem, ainda tem as leis de advocacia pública, que vocês estão livres. Não vão cair na prova da OAB, mas são normas importantes aqui para pensar a advocacia. Algumas premissas importantes do nosso papo, pessoal. Algumas coisas fundamentais quando o assunto é ética e disciplina para a OAB. Isso tem que estar na tua cabeça. Isso daí tem que estar muito claro. E não adianta decorar, tem que entender. Olha só, primeira coisa, a advocacia é a única profissão liberal prevista na Constituição. Outra coisa importante é que o advogado ele tem capacidade postulatória, o que se chama de ius postulandi. E isso faz com que a advocacia ela tenha um protagonismo para efetivar os direitos muito grande, né? Afinal, o advogado pode postular em juízo. A carteira da OAB ela permite que o advogado ele patrocine causas, ele efetive direitos. Isso é muito importante, a capacidade postulatória do advogado. Tanto é que ela só existe como exceção, né, quando está previsto expressamente em lei. Exemplos em que você pode ultrapassar, mitigar a capacidade postulatória do advogado, porque a parte pode propor diretamente. Por exemplo, habeas corpus, não é isso? Outra coisa, juizados especiais nas causas até 20 salários mínimos. Na Justiça do Trabalho, vejam então alguns exemplos específicos em que você tem também a possibilidade da parte exercer o seu jus postulandi diretamente, sem a presença do advogado. Olha lá, continuando, imunidade de atos e manifestações, muito importante isso. O advogado, no exercício da sua profissão, ele tem imunidade sobre tudo que ele faz e fala, tá? E isso é muito importante, porque afinal ele está defendendo o seu cliente e entra a questão da oratória, da eloquência, e por isso a imunidade sobre seus atos, ela vai ser decisiva para que aquele advogado ele possa exercer a defesa do seu cliente da melhor forma possível. Mas liberdade, essa é uma premissa importante. Tanto é que vocês vão observar, mesmo o advogado empregado, aquele que tem vínculo empregatício, tem CLT assinando ele, né? Ele, do ponto de vista da sua atuação técnica, ele tem liberdade. Vejam que premissa importante, pessoal. Mesmo aquele advogado que, em tese, dentro da CLT, ele cumpre o requisito da subordinação, mesmo assim, dentro da sua atuação profissional, ele tem liberdade técnica para agir. Então, se ele vai argumentar desse jeito ou daquele, se ele vai adotar essa estratégia processual ou aquela estratégia processual, isso tudo está dentro da ideia de liberdade. Então, vejam que não são conceitos somente abstratos que a gente está vendo aqui, mas são coisas que quando a gente vai olhar para o código, elas têm aplicação direta, elas têm elementos diretos, exemplos diretos, tá claro, gente? Então, vamos lá, além disso, autonomia e independência, né? E por último, indispensabilidade. Essa é a regra, indispensabilidade. Tanto é que as exceções têm que ser previstas em lei. As exceções não se presumem, as exceções têm que ser previstas em lei. São exceções, inclusive, que eu já falei aqui com vocês. Olha só um dispositivo importante do Código de Ética da OAB. Olha só, o Código de Ética ele vai dizer que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, defensor do Estado Democrático de Direito, é até poético isso, da cidadania, da moralidade, da justiça. Mas o que é mais importante, que algumas pessoas erram, é esse finalzinho. Esse finalzinho é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Olha só, subordinando a atividade de seu ministério privado à elevada função pública que exerce. O advogado ele é advogado 24 horas por dia, segundo as normas éticas da OAB,
atuais, né? Não só a da Vacácio, que continua, mas esse código de ética também. Ou seja, mesmo na sua vida privada, você deve ter o decoro de advogado. E se você, na sua vida privada, quebra o decoro de advogado, você pode ser responsabilizado publicamente dentro da advocacia por isso. Por exemplo, um requisito importante para você ser advogado, para dar uma concretude maior, é você ter idoneidade. Está lá no Código de Ética, está no Estatuto da OAB, está no regulamento da OAB, está em tudo que é lugar. Se entrar no site da OAB agora, vai ter lá idoneidade na página principal, né? Então é o seguinte, se você quebra com o requisito da idoneidade, mesmo no caso do seu ministério privado, na sua vida privada, você pode sim responder por isso disciplinarmente na OAB. Tá claro? Aliás, um caso recente, né? Aliás, reincidente, inclusive, foi o caso do José Dirceu, né? Que cometeu crimes que não tinham a ver com a advocacia, pelo menos não diretamente, mas que foi condenado à exclusão da Ordem dos Advogados do Brasil, né, num processo disciplinar, em função de conduta não idônea ou conduta inidônea. Tá claro? Então nós somos advogados 24 horas por dia, isso é uma premissa importante. Observe se essas coisas estão claras na cabeça de vocês, na hora da prova, mesmo você não tendo intimidade com uma ou outra parte do texto da lei, essas premissas elas conseguem te ajudar a responder muita coisa. Olha só, o parágrafo 2º do artigo 2º do Código de Ética, ele fala de um monte de dever do advogado. É óbvio que eu não vou ler esses deveres aqui com vocês, porque vocês vão ficar bastante chateados, né? Mas é o seguinte, vejam como que o Código, ele começa a sua discussão muito mais sobre deveres do que sobre direitos. E olha só o que ele vai dizer dentre os diversos. Olha, vou dar um exemplo. Olha lá. Estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração dos litígios. Isso daí já está previsto no Código de Ética desde a década de 90. E ganhou uma nova roupagem agora com o quê? Novo CPC, princípio da colaboração entre as partes. Esse inciso daqui, ele ganhou um up, né, com o novo CPC, e eu acho que esse princípio, ele é um princípio que está na bola da vez aí para cair em prova da OAB, não somente lá no processo civil, mas em ética. Porque ele traz a responsabilidade do advogado em promover conciliação e não somente em estimular um litígio, tá? Então é realmente algo muito importante. Olha só, outro aqui que é fundamental. É o inciso 7, né? Eu falei do 6 e olha o 7. Aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. Isso é muito importante também, né? O advogado não pode estimular ilusões. O advogado não pode estimular aventuras judiciais, né? Se a gente tivesse mais tempo, eu trazia aqui alguns exemplos para vocês, que eu sou advogado de carteirinha, né? Meu escritório é aqui no centro também, e muitos exemplos interessantes sobre essas aventuras judiciais que são estimuladas por advogados, tá? Mas vejam que esse parágrafo do artigo 2º, ele já traz aqui os deveres. E, gente, não cumprir esses deveres significa que você vai sofrer penas. Ou melhor, para usar a linguagem técnica do código, você vai sofrer sanções disciplinares. E essas sanções disciplinares têm que estar muito claras na cabeça de vocês, porque elas caem na prova. Afinal, se vocês observarem, a nossa disciplina, ela se chama Ética e Disciplina, né, para a OAB. Então é óbvio que, por pressuposto, as questões éticas e disciplinares vão cair muito mais frequentemente do que a estrutura da OAB, do que o aparato administrativo da OAB, por exemplo. Tá claro? Olha só, mais coisas interessantes serem destacadas aqui no Código de Ética. Olha lá, no artigo 5º, por exemplo, olha só. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Então, o que isso quer dizer? Mercantilização, tornar mercadoria. O que é mercadoria? É aquilo que você vende, que você usa estratégias de venda de varejo, né? Então, por exemplo, pode cupom de desconto? Não, vem aqui, toma aí 10%, tá aqui o cupom de desconto do meu escritório. Não pode, porque isso daí é uma atitude de mercantilização. Pode, vem aqui propor ação comigo, na terceira ação você não paga, tá? Então a terceira é grátis.
Não pode, porque isso é um instrumento de mercantilização. A advocacia e toda a estrutura do Estatuto da OAB, do Código de Ética e do Regramento é parte da premissa de que é uma profissão muito sóbria, né? E que as estratégias de divulgação, de marketing, devem ser muito discretas. E, portanto, qualquer tipo de mercantilização pode soar como infração disciplinar. Para que isso, gente? Para que proibir a mercantilização? Porque poderia ser igual aos Estados Unidos, né? Que você tem advogado até fazendo propaganda em rádio, televisão. Para quê? Para preservar uma maior concorrência entre os advogados no Brasil. Porque determinados advogados que têm estrutura muito maior, eles poderiam fazer cupom de desconto, eles poderiam fazer 5 ações, pague 3 e leve 5, sei lá, coisas desse tipo. Tá? Então é justamente para preservar mercado, né? Que é uma função importante aqui quando o assunto é a OAB. Olha só o artigo 6º também que eu quero chamar a atenção de vocês. É defeso, né, proibido ao advogado expor os fatos em juízo e na via administrativa falseando deliberadamente a verdade utilizando de má fé. Com certeza, né? Então você não pode agir de má fé. Você não pode simplesmente inventar fatos. Você não pode, como teve um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, captaram um áudio dentro da sala de audiência do advogado instruindo seu cliente a falsificar a assinatura que ele ia fazer na sentada da audiência. Não, você está criando nulidades de maneira antiética. Isso não pode ser feito. Tá claro, gente? Então, vejam como que essas normas basilares, elas orientam o modo como a advocacia vai se desenvolver. Uma profissão sóbria, uma profissão indispensável à administração da justiça e uma profissão completamente orientada para a defesa de direitos. E aí, será que a gente já tem dúvida aí? Ou o pessoal está tímido agora que eu comecei a falar? Boa, Paloma. Obrigado. Tem total relação com a deontologia. Na verdade, a gente pode dizer que deontologia é um ramo da filosofia que discute justamente as questões éticas. E quando a gente fala de deontologia jurídica, isso quer dizer que a gente tem um ramo da filosofia que discute as questões éticas das profissões jurídicas. E no caso da OAB, da profissão de advogado. Boa pergunta. A Tássia quer saber se foi vedado apenas a injúria em difamação e se o advogado responde criminalmente só por calúnia. Isso a gente vai discutir. Na verdade, o que entrou naquela ADIM, né, foi a questão do desacato, né? Essa que foi a grande discussão, do desacato, porque estava fora da discussão da ADIM a questão do desacato. E por isso é que entrou na ADIM que o advogado responde no desacato, né, Tássia? É isso que você perguntou, não é? Ela perguntou criminalmente só por calúnia. Ah, sim. Criminalmente, hoje tem uma discussão enorme se é por calúnia ou se também entra injúria e difamação. Hoje, dentro da ADIM, se vocês observarem que tramitou no STF, a questão da difamação é que ela ficou de fora. Tá? Mas a calúnia e a injúria, sim. Professor, a Larissa quer saber se hoje nós temos a sociedade unipessoal. Boa, também vou falar sobre isso, Larissa. A gente tem, sim, a sociedade unipessoal, é algo que vai cair na prova da OAB. Se não cair é porque paparam mosca dentro da OAB, porque a probabilidade de cair é enorme, sim. Então, a sociedade unipessoal é algo importante, é algo que eu vou tratar também agora, tá? E a Renata, ela pede, na verdade, um exemplo de uma aventura judicial. E um exemplo de aventura judicial, Renata, tem vários, né? O mais grotesco que eu já vi, por exemplo, foi uma ação de alimentos era um casal de amigos, né? E aí eles se separaram e durante o casamento eles compraram um gato. E aí o cara fez chantagem emocional com a esposa para ele ficar com o gato. Aí ela deixou e depois de 3 meses ele propôs uma ação de alimentos contra a esposa, que era minha amiga, uma ação de alimentos do gato para ela, né? Então foi uma das coisas mais surreais que eu vi na minha vida. Eu fui o advogado da ação, fui para a audiência para colher o depoimento pessoal do gato. O gato não foi, né? Infelizmente, então pediu arquivamento, já que o autor não estava presente. Vamos seguir, daqui a pouquinho a gente pega mais dúvida. Olha só.
quero conversar com vocês sobre atividades da advocacia. Isso também é um tema fundamental, um tema que tem que estar claro na cabeça de vocês. Quem pode efetivamente exercer as atividades de advocacia? Olha só, primeiro, né, diz lá o Estatuto da OAB que é uma lei, tá bom? É uma lei. Então não é a OAB que está dizendo, é uma lei que diz, tá? Olha só, primeiro, bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Tá? Segundo, prestar exame da ordem e ser aprovado, né? É importante também dizer isso. E ser aprovado. Terceiro, requerer obter sua inscrição nos quadros da OAB. Porque uma coisa é você ser aprovado no exame da ordem, outra coisa é você requerer sua inscrição nos quadros da OAB. Você pode ter sido aprovado, mas aí você fez concurso para delegado de polícia e aí você foi lá para ser delegado de polícia. Você não vai exercer advocacia, tá claro? Então, assim, são esses os grandes requisitos. Tá? Se vocês observarem, esses requisitos eles estão bem didaticamente colocados no artigo 1º do Estatuto. Vamos dar uma olhadinha no artigo 1º. Olha só. São atividades privativas da advocacia, ou seja, algo que só advogado pode fazer. Qualquer exceção tem que ser exceção expressa em lei. Se não é expressa em lei, não é exceção. Olha lá, primeiro, postulação a órgão do Poder Judiciário e juizados especiais e atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Qualquer um que vai fazer consultoria jurídica tem que ser advogado. Por mais que a consultoria ela seja extrajudicial, né? Você não tenha processo judicial ali, qualquer um que proponha que eu forneça serviços de consultoria tem que ser advogado. E olha só, o parágrafo 1º, não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, ou seja, a gente está falando aí de uma exceção expressa à indispensabilidade do advogado e é algo então que vocês têm que ter muito claro. Quem exerce algo que é privativo de advogado, aquele ato é o quê? Nulo ou anulável? O que vocês acham, gente? Se existem atividades privativas da advocacia e se a pessoa exerceu ilegalmente a profissão de advogado, aquele ato é nulo ou anulável? É óbvio que é nulo. Como é que você vai, em alguma medida, aproveitar um ato que foi feito por alguém que não tem as credenciais de advogado? É nulo. É nulo. Tá claro? E veja, não precisa pensar muito, né? Você imagina se fosse anulável, você ia ter um estímulo ao exercício ilegal da profissão, porque eventualmente ele não ia ser anulado, tá claro? Por isso que você já parte da premissa de que ele é nulo, tá claro? Além dos direitos dos advogados que a gente vai ver, existem os direitos institucionais da OAB, tá? E aí eu quero deixar claro esses direitos para vocês, porque realmente são importantes. Olha só. Primeiro direito, olha lá no slide, profissão de munus público, né? É a única profissão liberal que está escrita na Constituição, é de munus público, quem diz isso não sou eu, é a lei que diz que a advocacia é uma profissão de munus público. Além disso, é uma autarquia especial, você já deve ter notado isso em direito administrativo. Quando chama algo de especial, é porque não entra dentro das regras gerais, né? Então, por exemplo, a OAB não submete a fiscalização do Tribunal de Contas da União, a OAB não tem concurso público para ingresso nos seus quadros, a OAB tem imunidade tributária. A autarquia especial tem todas as vantagens de ser uma autarquia especial. Além disso, autorregulação, a OAB pode promover, pode emanar suas próprias normas. Indispensabilidade, tem a possibilidade, inclusive, da advocacia ingressar nos quadros dos tribunais através de quinto constitucional. E, por último, a OAB ela tem legitimidade para propor ações em controle de constitucionalidade concentrado, né? Como ação direta de inconstitucionalidade. Então, são todos elementos importantes quando o assunto é advocacia, né? E quando o assunto são os direitos institucionais da OAB. Mas, além dos direitos institucionais da OAB, existem os direitos do advogado, né? Se vocês observarem, os direitos do advogado estão no Estatuto também da advocacia, ou seja, são garantidos em lei. O rol do Estatuto não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo e não falta direito para a nossa classe. Olha só, quantos direitos, não vou falar todos eles, né? Mas olhem só quantos direitos existem para a nossa classe, tá? Até, se vocês observarem aqui o inciso 12, falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo.
até escolher se eu vou ficar em pé ou sentado, está garantido em lei. Então, é óbvio que demoraria muito. Na nossa aula de ética eu trabalho bem todos esses direitos, mas só para vocês terem uma ideia da gama, da pluralidade de direitos que um advogado possui. Então, não só você tem deveres bem constituídos dentro das normas disciplinares e da lei, mas você também tem direitos, né? E é lógico que esses direitos não são direitos do advogado, né? Reflexamente, eles também são direitos do próprio cliente, né? São direitos voltados para a democracia, tá? Então, vejam, esse é o primeiro conjunto de discussão sobre ética, tá? Agora eu quero falar da inscrição na OAB, que é um teminha super fácil, que cai e a galera erra porque passa batida, né? Quais são os requisitos para você ter a sua inscrição na OAB? Vocês já estudaram isso? Está lá no Estatuto. Olha só, está no artigo 8º. Vamos dar uma olhadinha no Estatuto, olha só. Primeiro, capacidade civil de direito e de fato, hein? Essa capacidade civil aqui é de direito e de fato. Você não pode estar enquadrado naqueles artigos 3º e 4º do Código Civil, não, tá? Diploma, certidão de graduação em Direito, né? E é óbvio que se o seu diploma é do exterior, você tem que revalidar no Brasil antes de requerer sua inscrição. Título de eleitor e quitação de serviço militar se brasileiro, se for estrangeiro não precisa. Aprovação no exame da ordem. Não exercer atividade incompatível, é óbvio. Idoneidade, mas o último é que a galera está pecando. Prestar compromisso perante o conselho, né? Por que a galera está pecando? Porque esquece que esse compromisso é personalíssimo, tá? Eu não posso fazer procuração lá, aquele juramento que a gente faz, levanta a mãozinha e tudo mais. Eu não posso fazer procuração. É personalíssimo. E mais, é solene. Eu não posso dar uma passada na OAB para pegar a carteira, tá? Eu faço parte de uma cerimônia de entrega de carteiras, porque pressupõe solenidade, tá claro? Esse último inciso, pessoal, tá dando muito mole, porque não tá aqui, né? Tá no regulamento da OAB, até qual é o juramento, até o texto do juramento tá lá, e o pessoal esquece, né? E acaba que erra. Tá? Então não posso fazer procuração para alguém jurar por mim, eu não posso passar lá, já que eu estou passando aqui em frente à OAB para pegar minha carteira, e eu tenho que fazer isso, então, de forma personalíssima e solene. Observa que o próprio Estatuto também estabelece causas de inscrição, de cancelamento e tudo mais da inscrição na OAB. Olha só o que ele vai dizer. No artigo 11, ó, cancela-se a inscrição quando assim a pessoa requerer, quando tiver exclusão, é óbvio, dentro dos quadros, e para isso tem que ter processo disciplinar, tá? Exclusão não é assim, oba-oba, vamos excluir. Aliás, é um processo disciplinar muito denso, inclusive, quando a pessoa falece, passar a exercer em caráter definitivo atividade compatível, perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição, tá? Inclusive a questão da idoneidade moral. Então você tem a questão do cancelamento, mas também tem a questão do licenciamento, né? E aí é lógico que o cancelamento ele é permanente e o licenciamento ele é provisório, né? Então pode ser por motivo justificado, como por exemplo para cuidar de algum familiar doente, né? Quando está exercendo em caráter temporário alguma atividade incompatível, quando sofrer doença mental curável, tá? Então, digamos assim, o cancelamento ele gera uma questão de definitividade, enquanto que o licenciamento ele tem, por definição, a temporalidade, né? É óbvio que pode se estender durante muito tempo, mas ele é feito para ser temporário. Por isso que as causas de incompatibilidade, elas são causas muito mais complicadas, né? E que são causas que geram realmente o cancelamento. Enquanto que as causas de impedimento não necessariamente vão gerar. Olha só as causas de incompatibilidade. Olha lá. São atividades que mesmo em causa própria implicam em proibição total, então você não pode advogar, né? E olha só, todos esses casos estão previstos no Estatuto, né, de que não podem advogar de modo algum. Outra coisa é o impedimento, que é a proibição parcial, e aí são os casos dos servidores, membros do Poder Legislativo, mas do serviço público e tudo mais. Então vejam como que tanto incompatibilidade quanto impedimento são elementos que vão se relacionar com a tua inscrição na OAB, né? E vão estar relacionados ao exercício.
Uma coisa é a tua inscrição, outra coisa é o exercício. Para o exercício, você não pode ser incompatível o exercício ou não pode estar impedido numa determinada situação concreta. Tá claro, gente? Temos mais dúvidas aí ou dá para seguir? Temos. Professora Pamela, ela disse que ela continua com dúvida em relação a quais crimes o advogado pode cometer, aquela questão de injúria, difamação e calúnia. Tá. Eu vou fazer o seguinte, Pamela, mais pra frente a gente tem aqui as questões das sanções disciplinares e aí eu vou te mostrar todas as sanções direitinho e talvez fique mais claro para você. Que tal? Pode ser? E a gente passa mais pra frente, que aí eu não antecipo a explicação. Mais alguma? Perguntaram também se não cobrar a primeira consulta com o possível cliente caracteriza mercantilização. Não cobrar a primeira consulta com o possível cliente se caracteriza. A OAB, ela defende que uma consulta tem que ser cobrada, tá? Inclusive, se vocês pegam a tabela de honorários mínimos da OAB, tem lá expressamente dito que a consulta tem que ser cobrada, tá bom, gente? Então, na hora da prova, tem que dizer que sim. Por quê? Porque a ausência de cobrança pode configurar uma coisa chamada concorrência desleal, tá? Então, do ponto de vista disciplinar, você pode ter algum tipo de sanção. A Pamela perguntou, e se os atos forem realizados por um advogado suspenso no meio da lide, isso tornaria anulável, já que não é razoável anular o processo todo? Boa pergunta. É uma questão processual, né? Muito mais do que uma questão ética. Mas assim, se ele está suspenso dentro da lide, todos aqueles atos que ele realizou durante a suspensão são nulos, né? Mais alguma? A Bruna está perguntando se somente o procurador-geral não pode advogar. O procurador-geral do quê? Do Estado, do município ou procurador-geral de justiça? Ela não especificou. A Tá. gente pode passar para outra pergunta? Se for do Ministério Público, não pode, né? Pode passar. Tássia quer saber quais atos podem ser praticados por estagiário. Sim, os atos praticados por estagiários, eles estão previstos também, tanto no Estatuto, quanto no Regulamento, quanto no Código de Ética. Basicamente, o estagiário ele pode praticar todo e qualquer ato de um advogado, desde que seja assistido por ele. O que não pode são aqueles atos de defesa direta de cliente, como, por exemplo, defendê-lo em audiência, fazer sustentação oral, mas atos de apoio ao processo, como fazer carga, como fazer juntadas, como fazer algum tipo de manifestação lateral no processo, isso é possível. Você encontra isso também nos requisitos de inscrição de estagiário dentro do Estatuto, do Código de Ética e do Regulamento. Professor, a Gabriela quer saber se é possível o advogado atuar em causa própria em sede recursal. Sim, o juspostulante do advogado, ele se exerce em todos os graus de jurisdição. Essa é uma das grandes vantagens que nós temos, né? Nós temos o juspostulante, então a gente pode advogar em causa própria em qualquer instância. A Bruna terminou de finalizar a pergunta dela, aquela do se o procurador-geral não pode advogar, ela diz que o artigo 28, inciso 2, se refere a quais membros do Ministério Público? Não, vamos lá. Mas ela está falando de incompatibilidade, é isso? Que a incompatibilidade, por conta da natureza do Ministério Público, se torna incompatível a atuação dele cumuladamente com a advocacia, né? Vocês imaginem o Ministério Público como um órgão público de acusação, mas ao mesmo tempo a pessoa podendo advogar no privado fazendo defesa, né? É mais nesse sentido que gera uma incompatibilidade, entendeu, Bruna? Professor, a Kellyane quer saber se a consulta abaixo do preço da tabela do OAB entra como concorrência desleal. O nosso Código de Ética, ele estabelece que tem que cobrar o mínimo estabelecido na tabela, né? Ou mais, tá? Mas assim, cobrar abaixo do mínimo pode configurar concorrência desleal. Aí você pega a tabela da OAB, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá salvo engano, R$450 uma consulta, né? Mas não pode. Professor, a Nádia quer saber se existe algum prazo para o fim do licenciamento ou se ela pode requerer isso a qualquer tempo. Pode requerer a qualquer tempo, né? Você pensa, por exemplo, a questão da doença incurável, quer dizer, da doença curável, da doença mental curável. Depende muito mais de condições clínicas de saúde do que propriamente de um prazo específico, né?
Professor, o Rodrigo quer saber se no caso de incompatibilidade, a OAB é suspensa ou é cancelada? A OAB é suspensa ou cancelada? Não, o caso de cancelamento, ele vai ser mais para penas de exclusão, né? Em geral, na incompatibilidade, no impedimento, você prossegue normalmente com a sua OAB, mas você não pode praticar os atos da advocacia em relação àquelas hipóteses de impedimento previstas aqui no Estatuto da OAB. A Keliane está perguntando se o bacharelado em Direito, passado alguns anos de formado, sem OAB de advogado, é reconhecido de alguma forma pela OAB. Ele é reconhecido como um dos requisitos cumpridos para você postular a inscrição na OAB, né? Que é o requisito de ser bacharel em Direito no Brasil. Mas existem os outros requisitos que eu falei para vocês para que ele possa realmente exercer advocacia, inclusive a aprovação na ordem. Professor, a Laila quer saber se impedidos e proibidos de postular podem ser sócios de escritório. Não, só pode ser sócio de escritório aquele que tem sua inscrição regular, né? E, portanto, quando o indivíduo ele tem a sua inscrição cancelada, automaticamente ele está excluído da sociedade aos olhos da OAB e aí, portanto, ele não pode mais exercer nenhum tipo de ato privativo da advocacia. Professor, o Gustavo perguntou se o magistrado pedir afastamento do seu cargo por algum motivo pessoal, se durante esse tempo ele poderá exercer a advocacia. Por motivo pessoal, simplesmente afastamento, não, né? Ele tem que pedir exoneração da magistratura, pedir a reativação da sua inscrição na OAB, para a partir daí ele exercer a advocacia normalmente. Ele não pode ser automaticamente. Ele tem que sair da magistratura ou por exoneração ou por aposentadoria, pedir novamente sua inscrição na OAB, se ele já teve algum dia, né? E ele já teve, né? Porque ele fez prova para magistratura, mas às vezes magistrados lá do passado, né? Não tiveram esse requisito cumprido, e aí depois é que ele vai poder exercer a advocacia. A Janaína perguntou se o empresário, dono de uma empresa, se ele pode advogar ou se há alguma restrição. Depende, né? Se, por exemplo, você for uma instituição financeira, existe causa de incompatibilidade, né? Mas, em regra, ele pode sim advogar, não tem nenhum problema. E, por último, a Alessandra perguntou se o advogado pode fazer algum tipo de propaganda ou divulgação do seu escritório. Sim, ele pode, mas nos limites da sobriedade do Código de Ética, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu vou falar um pouquinho de marketing jurídico e também vou resolver a dúvida da Pamela, salvo engano, sobre a questão da punição, né? Vamos lá, gente. Assim, sociedade de advogados é algo importante. Durante muito tempo, ou você era um advogado autônomo, ou você era um advogado empregado, ou você era uma sociedade de advogados, ou seja, 2 ou mais advogados. Só que a novidade desse ano é a possibilidade de você também ser uma sociedade unipessoal de advogados. Ou seja, uma sociedade unipessoal de advocacia, né? Porque é uma pessoa só. Você ser o único sócio de um determinado escritório de advocacia. Isso é novidade desse ano, tá? Foi uma bandeira, inclusive, grande da OAB, porque você tinha o problema de você ter sempre um outro sócio para poder advogar. E aquele que quer fazer a carreira solo, como é que fica? Então, hoje você tem a possibilidade não só de ser um autônomo, né, fazer diretamente e tudo mais, você ser um advogado empregado, ou seja, um advogado de um departamento jurídico, por exemplo, ele é um advogado empregado, você ser sócio de uma sociedade de advogados, mas você também ter uma sociedade unipessoal. E o que é mais curioso é o seguinte, que a sociedade unipessoal, ela pode também ser algo que você vai converter. Por exemplo, eu tenho um escritório, tem mais um sócio comigo. Vamos supor que ele passa para a magistratura, ou então ele falece. Nas duas hipóteses, ele vai ter o cancelamento da inscrição dele, né? Isso quer dizer que eu vou ter que fechar o meu escritório porque o cara passou para a magistratura? Não. Aquele escritório que é uma sociedade de advogados, ele vai se transformar uma sociedade unipessoal. Vou sozinho ficar lá. Eu posso depois chamar outro para fazer uma nova sociedade de advogados? Posso. E tanto a sociedade de advogados
quanto à Sociedade Unipessoal de Advogados, os seus atos constitutivos, eles não são registrados nem na Junta Comercial, nem no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, hein, gente? Eles são registrados onde? No Conselho Seccional da OAB. Então, vocês já estudaram Direito Civil, né? Ah, como é que surge a personalidade jurídica? Com o registro dos atos constitutivos no registro correspondente. Sim, no caso da advocacia, é no Conselho Seccional. Tá? Isso é muito importante, tem que estar claro na cabeça de vocês, porque em geral a galera erra muito, né? Agora, o que é legal é que o Estatuto da OAB, lá do artigo 15 diante, ele fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, você pode exercer atividade de advocacia livremente no seu conselho seccional. Por exemplo, eu tenho inscrição no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Mas eu tenho muito processo pelo Brasil. Então, eventualmente, se eu tenho mais de 5 processos, eu tenho que fazer uma inscrição suplementar no Conselho Seccional em que eu atuo com mais de 5 processos. Menos de 5 não, tá? Mas mais de 5 sim. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, tenho inscrição no Distrito Federal, tá? Porque eu tenho muito processo lá. Então, isso é um mecanismo importante para garantir que o advogado ele também responda disciplinarmente lá quando ele tem um volume de causas alto. Uma outra coisa interessante é que não pode ser sócio de 2 sociedades de advogado na mesma base territorial, digamos assim. Justamente para preservar essa coisa de advogado que vira magnata, sócio de 20 escritórios de advocacia diferentes. Tudo para preservar a concorrência, tudo para evitar cartelização e coisas desse tipo. Tá? Então, vejam a relevância disso. Agora, além da sociedade de advogado, da sociedade unipessoal e do advogado autônomo, tem o advogado empregado. E o que é legal do Estatuto da OAB é que o advogado privado empregado tem um monte de direito que seria ótimo, né, de ser obedecido. Quem é que, em geral, atua na defesa dos direitos do advogado empregado? É o sindicato. Tem sindicatos advogados, sabia? E ele atua principalmente na defesa desse pessoal. Olha só aqui algumas normas legais sobre advogado empregado. Olha lá. 19. O salário mínimo do profissional do advogado será fixado em sentença normativa, né? Salvo ser ajustado em acordo com a legislação coletiva de trabalho. A galera de trabalho sabe bem como é que é isso. Olha o 20. Olha o 20, gente. Jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas. Só trabalha 4 horas por dia e 20 horas semanais. Mas aí vem as exceções. Salvo acordo ou convenção coletiva, ou dedicação exclusiva. O que todos os departamentos jurídicos vão fazer? Contratar por dedicação exclusiva, né? Para justamente burlar essa questão da carga horária tão reduzida, né? Então, vejam que o Estatuto ele também traz diversas normas aí relacionadas ao advogado empregado. Vamos falar um pouquinho de marketing, de publicidade, para depois a gente entrar nas sanções, né? Já que daqui a pouco acaba, tá? Um elemento importante quando a gente fala de contratos advocatícios, de honorários, de marketing, né, e tudo mais, é a questão da procuração, tá? A procuração, ela tem que estabelecer claramente quais são os poderes que o advogado tem para uma determinada atuação. Em geral, as pessoas quando vão fazer procurações, elas vão fazer procurações genéricas, né? Em geral, procuração ad judicia e extra, né? Para o judicial e extrajudicial. Mas, dependendo do tipo de ato jurídico, você tem que ter procuração específica. Por exemplo, atos jurídicos de registros públicos, compra e venda de imóvel. Eu faço uma procuração para o meu advogado comprar um imóvel em meu nome. Eu tenho que fazer procuração específica. Vender o meu carro, eu tenho que fazer procuração específica. Casar por mim, eu já casei 2 vezes já. Uma com a minha esposa mesmo e a outra com a esposa de um cliente meu, que também era cliente, que o cara estava na China, eu tive que casar para ela poder ir para a China, segundo as leis chinesas. Casei lá, procuração específica, disse direitinho, prometi fidelidade, fiz tudo igual, tá? E ficaram bem. Então, assim, procuração específica, tá claro? Para você estabelecer honorários, então, tem que ter certas balizas. A tabela de honorários mínimos da OAB, ela não se chama assim à toa. Honorários mínimos, você no mínimo tem que cobrar aquilo. Cobrou abaixo daquilo, pode se configurar, de certa maneira, concorrência desleal. Agora,
O céu é o limite? Mais ou menos. Olha só o que diz o artigo 49 do Estatuto. Ele estabelece balizas para como você fixa os honorários. O negócio é que essas balizas são praticamente tudo, né? Se vocês observarem, ó, relevância, complexidade, tempo do trabalho, valor da causa, lugar de prestação de serviço, competência do profissional e pá. Assim, a rigor, juntando todas essas variáveis, o advogado ele pode cobrar o que quiser, né? Agora, do ponto de vista da sua relação com o cliente, da publicidade, o advogado não pode fazer tudo. Ele não pode fazer outdoor, ele não pode fazer aparições na mídia que tenham o propósito de ou menosprezar outros advogados, ou ficar falando dos métodos de trabalho de outros advogados, ou autopromoção. O seu aparecimento na mídia ele tem que ser absolutamente discreto, né, com um propósito meramente informativo, pedagógico, sabe? Amanhã eu vou dar uma entrevista na Fiocruz e quarta-feira eu vou dar outra entrevista no Diálogos. É só informação. Se eu ficar falando, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, não, mas no meu escritório é assim, eu tô, mesmo que indiretamente, mesmo que sutilmente, eu tô fazendo captação. Então, todas as minhas aparições têm que ser aparições discretas, informativas e pedagógicas, tá? E mais ainda, quando a gente observa aqui a relação com o cliente, toda a dimensão ética é importante. E isso vocês têm que estudar lá no sábado à tarde, gente, porque isso daqui é batata de cair. O modo como se regra a relação com o cliente. Dever de transparência, dever de prestar contas, dever de aconselhar o cliente, dever de estimular o cliente a não entrar em aventuras litigiosas. Tudo isso diz respeito ao cliente. E uma coisa importante, qualquer ação, né, o prazo aqui, o prazo de 5 anos, tá? Tanto o advogado, ele propor uma ação contra o seu cliente para pegar honorários, né, receber honorários que o cliente não pagou, quanto do cliente propor uma ação contra o advogado, uma ação de prestação de contas, por exemplo. Tá? 5 anos. Agora, existe um dever que é muito importante do advogado com o cliente, nessa questão da divulgação da publicidade, que é o dever de sigilo profissional. O advogado, para vocês terem ideia, está aqui nas normas do Código de Ética, ele pode se recusar a testemunhar, né? Ele pode não testemunhar para manter sigilo profissional. O sigilo profissional é um direito do advogado e é um dever do advogado ao mesmo tempo, porque é aquilo que vai garantir que o seu cliente fique tranquilo, né? Olha só o que diz o artigo 27. As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas no limite da necessidade da defesa, desde que autorizado pelo constituinte, né? Presume-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiros. E, gente, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, todos esses aí, há muitos e muitos anos entende que comunicação epistolar, por mais que esteja aqui epistolar, no Código de Ética de 95, não é só cartinha, né, gente? Hoje existe uma interpretação extensível, o novo Código de Ética, ele já garante isso, que WhatsApp, e-mail, todos esses meios de comunicação virtual, eles devem também ser respeitados, né? E a questão, então, agora das infrações e sanções disciplinares, que é o nosso último tópico. Estou fazendo um grande pupurri, né? Por conta do tempo, óbvio, vocês ainda têm um encontro com o Renê daqui a pouco, né? Mas vejam lá as infrações disciplinares do advogado, no artigo 34, e vejam quantas possibilidades do advogado cometer infrações disciplinares. Olha só, 34. Exercer a profissão quando impedido de facilitar qualquer meio seu exercício aos não escritos, proibidos e impedidos. Isso daí é um exemplo, né? E vai, né, a questão ali, assinar qualquer escrito destinado a processo judicial para fim extrajudicial que não tenha feito. Isso daí tem muito, né? Galera assinando sem ter ciência do que efetivamente é. Olha o 9. Prejudicar por falta grave interesse confiado a seu patrocínio. Isso daí são os advogados que aceitam causas que eles não sabem fazer, depois vai lá no Facebook pedir ajuda, né, nos grupos de Facebook, aí dá problema, né? Abandonar causa sem justo motivo e vai embora. Um monte de atuação aí
a gente vai ver um monte de problema que vai existir, tá? Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos, um monte, gente. Eu não vou perder tempo com todos eles, mas só para vocês terem uma ideia do monte de coisa que cai aí. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, por exemplo, ficar perdendo prazo toda hora, pô, tem inépcia profissional, né? Então são coisas, né? Olha só visualmente quantas coisas existem e vocês têm que ler essas coisas porque elas têm algum tipo de incidência na prova, já que a gente está falando aqui de infrações disciplinares. E quais são as grandes sanções? São 3 sanções: censura, suspensão, exclusão e multa. Censura, suspensão, exclusão e multa. É óbvio que eu estou falando aqui nas 3 primeiras, censura, exclusão e suspensão, censura, suspensão e exclusão, eu estou falando em graus de intensidade, né? Censura mais branda, suspensão média e exclusão a mais complicada, né? A mais grave, tá? E a multa ela é usada como um instrumento, na verdade, de inibição de uma conduta inapropriada do advogado, tá? Então, assim, nesses casos você vai ter censura e suspensão e exclusão e a multa como um mecanismo inibidor. Se vocês observarem aqui, a questão da multa, olha só, artigo 39, a multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décuplo é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Né? Então, é um instrumento de agravar, né? Justamente para inibir uma conduta reprovável socialmente. Tá? Então, vejam, meus amigos, que são vários elementos que eu tratei e na questão da injúria, calúnia e difamação, você vai ter a questão da difamação fora, né, da proteção da ética da OAB, né, e, portanto, constituída como sim violável, né, enquanto que a injúria e a calúnia não, tá? Então, só para lembrar, acho que é a Pamela, né? A Pamela sobre isso. Pessoal, tentei fazer um grande pupurri, falei pra caramba, deve estar todo mundo aí com a mão cansada. Mas não sei se tem mais dúvidas, se tem mais questões. Tem sim. Professora, Paloma perguntou, eu presto o exame em um estado e me mudo para outro estado. Eu preciso mudar a minha OAB? Quais são os trâmites? Bom, pelas regras da OAB, a sua inscrição deve ser onde você tem o seu domicílio profissional. Então, se você mudou de estado e pretende exercer a advocacia em outro estado, sugere-se que você se inscreva na OAB neste outro estado, tá? A Daiane perguntou, como irá ficar o nome do escritório se há o cancelamento da inscrição e o nome deste era utilizado? Boa, a OAB ela também trata sobre isso, né? E é possível que os sócios remanescentes decidam por manter o nome do sócio que ficou desvinculado por algum motivo, tá? É óbvio que depende também do contrato que esses sócios estabeleceram entre eles no momento que fundaram a sociedade, mas como regra geral, isso é possível. O Lucas perguntou, não pode ser sócio de 2 sociedades no mesmo estado ou no Brasil todo? No mesmo conselho seccional. O Marcos quer saber, professor, o advogado emprega quando houver conflito entre o Estatuto da OAB e a CLT, qual que vai prevalecer? O advogado empregado, né? Bom, as normas da OAB são normas específicas da atividade laboral do advogado empregado. Então, norma especial, ela prevalece sobre norma geral. Então, no que houver de colisão, prevalece a norma especial, mas lembre-se que na Justiça do Trabalho, você tem a regra de aplicar a norma mais benéfica ao trabalhador. Então, se a norma especial ela for mais prejudicial ao trabalhador, aí sim você aplica a geral. Então, você tem que sempre olhar para o trabalhador para chegar a uma resposta fixa. Mas, em geral, da OAB aqui é mais favorável, né? Com todas aquelas coisas que eu já falei. E, por último, a Nathalie perguntou se o advogado que tem contrato de exclusividade com o escritório de advocacia
ele vai receber alguma penalidade por advogar em causas pessoais alheias ao escritório? Isso daí ele pode responder do ponto de vista cível, né? E eventualmente pode cair em alguma infração disciplinar mais genérica, como por exemplo a inidoneidade, né? Afinal, se ele tem um contrato de exclusividade com o escritório, ele está pegando gente por fora, eu tenho margem de interpretação de que ele adotou uma conduta não idônea, né? Inidônea, e por isso ele poderia ser penalizado, tá? Mas independente disso, do ponto de vista cível, ele pode ser condenado, certamente, tá? A Giane perguntou, eu posso abrir uma sociedade unipessoal de início sem a necessidade de iniciar com 2 ou mais pessoas e depois, por algum motivo, eles deixam de ser parte? Perfeito. Você pode começar com uma unipessoal, sim. É uma das novidades que a gente tem aí com as novas normas da OAB. Professor, só falar um pouquinho do site. Ah, sim, lógico, do site. Entra lá no masteroab.com.br, gente. É lógico, essa semana toda tá com uma programação bem legal, mas não deixa de assinar lá o site, de participar e tudo mais. Lembrando que quem contratar, né, tem o direito de usar o Master OAB durante 15 dias sem nenhum problema, né? Degustação à vontade, e aí eventualmente só vai ser cobrado depois do 15º dia, né? Do 16º dia em diante. Então vocês têm 15 dias para ficar lá à vontade utilizando o site, e a cobrança só vem a partir do 16º dia. Só fazer uma observação que é R$ 89,90 por mês na assinatura. Ah, sim, R$ 89,90 por mês. Muito tranquilo, muito bom, muito em conta, e é óbvio que vale a pena, ainda mais que, imagina só, até a prova, que é domingo, todo mundo vai assistir a aula lá e vai ter um bom conteúdo de excelentes professores para mandarem bem na prova, então não custa nada, né? Ainda mais nos primeiros 15 dias, e depois manda brasa por R$ 89,90 por mês, e é um projeto realmente inovador. Na quarta-feira a gente vai se ver de novo, tá? Porque eu e a Elisandra, a gente vai estar aqui para discutir com vocês alguma preparação para a prova da OAB, já que eu também não só contribuo aqui com a ética, mas também com o nosso programa de coaching do Master OAB. Então estão todos convidados para toda a programação da semana, mas quarta-feira a gente vai se reencontrar. E por último, né, quem quiser me adiciona lá no Facebook, Felipe Assense, ou então se quiser visitar o meu site, www.felipeassense.com.br, está lá à disposição com vídeo, livro, texto e tudo mais, conselhos amorosos e tudo. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Corri muito para dar tempo, né? Mas tentei abarcar o máximo possível de situações para vocês ficarem bem blindadinhos e protegidos para a prova. Tá bom? Boa prova para vocês domingo. Manda boa notícia pra gente, tá? A gente gosta muito de comemorar com vocês. Valeu!